Chamamos de neodarwinismo uma teoria evolutiva que nos dias atuais é aceita por quase toda a comunidade científica. Também chamada de teoria moderna da evolução ou ainda teoria sintética, o neodarwinismo segue duas principais linhas de raciocínio. A primeira é de que a evolução pode ser elucidada pela recombinação gênica e pelas mutações, mas norteadas pelo processo de seleção natural, e a segunda é a de que os fenômenos evolutivos têm fundamento em mecanismos genéticos. Essa teoria é baseada em 4 processos evolutivos básicos: mutação, recombinação genética, seleção natural e isolamento reprodutivo. Quando a gente fala em mutação, a gente se refere às alterações que acontecem na sequência de bases do DNA, como a gente já explicou numas das aulas. Em sua maioria, acontecem de forma espontânea ou ainda na estrutura dos cromossomos. Só são importantes para a evolução as mutações que acontecem nas células reprodutoras. Muitas pessoas associam a palavra mutação a coisas ruins, mas, relembrando, elas não são sempre prejudiciais. A recombinação, por sua vez, acontece durante a reprodução sexuada, podendo ser definida como uma mistura de genes com origens diversas. Esses mecanismos são responsáveis pela variabilidade genética, gerando, portanto, as características genéticas que vão auxiliar no processo evolutivo. Já a seleção natural é outra forma de imposição de ordem ao processo evolutivo. Durante esse processo, os seres mais adaptados permanecem vivos e reproduzem-se, enquanto os menos adaptados não vão seguir com a vida, né? Com isso, os indivíduos adaptados deixam descendentes e tornam a população de animais mais adaptados ao ambiente em que vivem. Por último, o isolamento reprodutivo vai se referir às populações que são separadas por características geográficas, fazendo com que os animais reproduzam-se em grupos separados que passarão a evoluir de forma isolada de sua antiga população. Isso pode acontecer com o isolamento sexual também. Então, basicamente, o neodarwinismo acredita que as variações que acontecem de uma espécie para outra vão depender das mutações. Essas mutações acontecem ao acaso. A luta pela vida acontece entre os indivíduos e o meio ambiente. E com a luta pela vida temos a ação da seleção natural, que define os aptos e os não aptos às condições do meio. E por fim, o isolamento geográfico ou ainda sexual, que impede as características dos seres adaptados misturarem-se com as características dos primitivos. No neodarwinismo, então, a gente admite que novas espécies podem surgir, dado esses postulados que acabamos de ver. A especiação é o nome dado a um processo evolutivo para formar novas espécies, não é mesmo? E o processo de especiação está dividido em 5 estágios. O primeiro estágio é uma determinada população representada, por exemplo, por A, que habita uma região homogênea. E daí no segundo estágio, depois de uma mudança na região habitada por eles, a população migra para regiões diferentes. Portanto, a população vai se dividir em A1 e A2. E daí no terceiro estágio, essas duas populações resultam em novas raças geográficas e subespécies. E daí no quarto estágio, vai ocorrer um isolamento reprodutivo devido à diferenciação genética que aumentou entre as duas populações, A1 e A2. E daí no nosso quinto estágio, as duas populações já são espécies totalmente diferentes. E mesmo quando se encontram no mesmo ambiente, não se juntam devido ao isolamento reprodutivo. Mas enfim, você sabia que a especiação tem 3 tipos básicos? A especiação alopátrica, a especiação simpátrica e a especiação parapátrica. A especiação alopátrica acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica.
Essa barreira geográfica pode ser uma montanha, um deserto, uma floresta, causa uma separação espacial, alopatria. E daí, nesse caso, falamos que ocorreu um isolamento geográfico. A especiação simpátrica é aquela que ocorre sem que haja separação geográfica. Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não ocorre cruzamento entre as populações. É comum observar que alguma modificação genética impediu esse intercruzamento, gerando assim diferenças que levarão à especiação. É uma das especiações mais raras. E, por fim, a especiação parapátrica, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintos. Por estarem em áreas de contato é possível o intercruzamento, que acaba gerando híbridos. Essas áreas são chamadas de zona híbrida e acabam se tornando uma barreira ao fluxo gênico entre as espécies que estão se formando. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenha ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e zaz a Deus!